olha para o nosso coração e seja conosco, nos dê a tua graça, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus por nosso irmão Daniel? Graças a Deus, igreja. Amém. Eu estou aqui porque a Kate me convida para entregar os convites para o evento que vai ter. Então, peço que os irmãos tenham compaixão comigo, tá bom? Pode colocar se faz a nossa luz. No 398, eu acredito que todos nós conhecemos esse, certo? Não, 398. 398. Se faz a mais luz. Esse aí. Foi o que a gente colocou aí. Isso. Sou feliz com Jesus. Vamos lá? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz. Continua. Sou feliz com Jesus
Vamos lá. Pode passar. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. 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 Irmãos, ainda em pé, hoje é o dia que comemoramos, dia da Bíblia, meu irmão. Hoje é o dia da Bíblia. Então, por gentileza, pode sentar, senão vocês vão ficar em pé muito tempo. É só uma reflexão, logo em seguida, a aluna tomará o seu posto. Hoje é o dia da Bíblia, e a palavra de Deus, querida, irmãos, queridos irmãos, lá em Atos capítulo 2, fala que os discípulos, Atos capítulo 2, verso 42, fala que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42, a parte A do versículo, diz que os discípulos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles liam a palavra de Deus e seguiam o que estava na palavra de Deus. Perseverar é isso, é ler, entender e colocar em prática. E também tem o Salmo de número 1, verso 2, que diz assim: prazer na lei. Ou seja, o salmista, ele tinha prazer de ler a palavra de Deus. Este prazer nunca pode sair do nosso coração. Este prazer, ele deve imperar no nosso coração. A Bíblia, querido, ela deve ser a pessoa ou o livro mais achegado do nosso coração. Não há livro maior ou superior à palavra de Deus. Por isso, o salmista, ele tinha prazer na palavra do Senhor. E também ainda no verso 2 deste salmo, ele diz que ele medita dia e noite
verso 2. Tá? Então, para não ficar em branco, eu sei que é um dia que é lembrado o dia da Bíblia, isso está no calendário, é batista, e não só batista, também como presbiteriano, assembleano, tá? Nós lembramos da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser preciosa, sempre em primeiro lugar na nossa vida. Okay? Nós temos que ter Deus, família e igreja. Mas também precisamos ter Deus / Bíblia na nossa vida. Porque senão, queridos, não tem como a gente crescer espiritualmente. Se a palavra de Deus ela ficar guardada, se ela ficar longe, represada, não tem como. Já falarem é verdade, né? Quando a Bíblia está fechada, Deus está de boca fechada. Quando ela está aberta, é Deus falando ao nosso coração. E fala, querido. Deus, Ele fala através da palavra dele. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra, ó Deus, com muito trabalho, ela foi escrita. Ela foi ditada pelo teu Santo Espírito, ó Deus amado. Esses homens inspirados pelo Senhor escreveu, e nós temos a tua palavra, ó Deus, e nós devemos guardar, porque ela é luz para o nosso caminho, Pai. Obrigado, Jesus. Nos abençoe, ó Pai, com a tua palavra. Abre o nosso coração quando estivermos lendo a tua palavra, para que tenhamos o prazer de entendê-la, ó Pai. Louvado seja o Senhor. E continue abençoando a tua igreja batista em Jardim Leme, com a leitura e o ensinamento da tua palavra. E é exatamente isso que eu oro, aproveitando já o momento em que a aluna ela vai trazer a lição desta manhã, e que ela seja, Deus amado, um instrumento usado pelas tuas mãos, ó Pai, e que a tua igreja saia daqui instruída na tua palavra. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Luna, por gentileza. Graça e paz, irmãos, bom dia. Queridos, nós vamos terminar a nossa lição 14, que a gente está falando sobre dons de serviço. A gente falou na aula passada sobre sabedoria, conhecimento e dom de fé, e a gente estava entrando em discernimento de espíritos. Então, nós estamos falando sobre dons de serviço, falando sobre palavra de sabedoria, conhecimento e o dom da fé. A gente tem aí mais 6 pontos para a gente falar, mas eu acredito que os mais demorados, os maiores, né, com mais textos, a gente já conseguiu falar. Antes da gente começar, Helene, faz mais uma oração. Pede o Senhor ter misericórdia, abrir os nossos corações, que a palavra dele seja falada, por favor. Senhor Deus eterno Pai, teu santo e glorioso nome, Pai querido. Aqui estamos, Pai querido, nesta manhã, meu Pai, para adorar a Ti, Senhor, para buscar mais de Ti, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, meu Pai, da Tua palavra. Pai querido, seja conosco nesta manhã, e tudo aquilo que fizermos, Pai, que venha ser para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa cada um de nós, meu Pai. Sei que não somos merecedores, mas o Senhor é misericordioso, meu Pai. Estenda as Tuas mãos sobre a vida, sobre os lares de cada um de nós, nos fortalecendo diante de Ti, meu Pai. E que tudo que venha falar aqui hoje seja para glorificar a Ti, Pai. Abençoa a irmã Adriana, Pai, que venha trazer, meu Pai, essa EBD, essa palavra, meu Pai, que venha edificar cada um de nós, meu Pai. Isso é o que te peço em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Então, queridos, para ficar palavras-chave, para a gente ter mais
oportunidade de guardar, a gente resumiu sabedoria como um saber. Então a gente precisa conhecer, né? Ter um certo conhecimento, só que a gente precisa também ter prática. Então, um saber com prática. E aí a gente falou sobre Salomão, Daniel, né? Salomão ali quando estava com as duas mulheres e o bebê, ele tinha o conhecimento, o saber, mas ele colocou em prática. O conhecimento como a gente buscar no Senhor como água viva, como fonte de todo conhecimento, aproveitando aí as palavras do pastor agora de manhã como o dia da Bíblia. A Bíblia é o nosso poço, onde a gente busca água viva. Eu não tenho como entregar um copo de água para alguém se eu não tenho água estocada. Então o conhecimento é isso, eu ir buscar em Deus essa água através da sua palavra para conseguir transmitir para o outro. E a compreensão que o Espírito Santo dá para nós desse conhecimento. Eu não vou lembrar o versículo, mas tem aquele versículo lindo, que tem até um louvor maravilhoso que fala: ó profundidade das riquezas e do conhecimento do Senhor. E a gente viu que as riquezas profundas do conhecimento estão no Senhor Jesus Cristo. E aí a gente falou também de Daniel, quando ele olhou a escrita de Deus e ele conseguiu traduzir. Lembram que a gente conversou lá que o filho de Nabucodonosor pegou as taças do templo de Jerusalém para servir os seus convidados num banquete por mais de 1000? E naquele mesmo dia os dedinhos foram lá escrever? Então Daniel, ele tinha, lembra que nós conversamos até um pouco mais do que Salomão, porque ele não só tinha sabedoria, mas como ele tinha o próprio conhecimento para traduzir a escrita divina. Então é dos céus, né? E o Senhor, a sua palavra nos diz, a gente leu isso, que a gente tem que procurar os melhores dons para nós. É nossa obrigação. E para que dons de serviço? Para que Deus distribuiu dons na igreja? Para que o Espírito Santo desenvolve esses dons a cada dia? Para a gente ser útil na casa de Deus. A gente tem que ser útil. E é interessante quando a gente olha para os dons, que a gente pensa assim, a gente tem que pensar o seguinte: para a gente ter um correto entendimento de como a gente vai conduzir aquilo que Deus tem distribuído entre o seu povo. O que o dom faz em mim e o que o dom faz através de mim. Não importa se é sabedoria, se é conhecimento, se é fé, qual o dom? Primeiro, o que ele faz de mim? Ele tem que me aproximar de Deus. Porque se qualquer um dos dons não estiver me aproximando de Deus, isso não é dom. Isso não é. Isso é arrogância, isso eu colocar em prática coisas para as pessoas me verem, para minha própria vanglória. Agora, aquele verdadeiro dom, o dom, é aquele que me faz buscar mais a Bíblia, que me faz buscar mais Deus em oração, que me faz estar mais redimida e que me ajuda na minha vida de santificação diária. Lembra que a gente conversou que a execução do dom não é só no domingo? A execução do dom é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como está meu irmão? A execução do dom não é eu achar que eu tenho um dom X e eu venho para a igreja e faço. Os irmãos sabem que eu tenho um prazer em arrumar as coisas. Então, mas o que me adianta vir aqui, executo aquilo e isso eu não levo para os meus irmãos outros dias da semana? Será que eu não posso de alguma forma ajudar os meus irmãos com o que Deus tem colocado na minha mão? Então, o que o dom faz em mim, me aproxima do Criador. E o que o dom faz através de mim, porque não pode ser para minha própria vanglória, já que vem dos céus. Então, se a gente tem alguma capacidade, a capacidade não é humana. Se a gente consegue ser bom administrador, se a gente consegue ter algum conhecimento e a gente consegue passar através de nós, entregar para o nosso irmão, não é por nós, é por ele. E se em algum momento, em qualquer dom que Deus tem nos dado, a gente entender e perceber, e tem que fazer esse julgamento de nós mesmos, que a gente está usando isso em nosso detrimento, está erradíssimo. Então quer dizer que, o que tem de divino nisso? Nada, né?
Irmão Epitácio, pode falar, irmão. Então, aqui fala sobre discernimento. É importante a gente ter discernimento de tentação e provação. Muitas Muito coisas bem. que assolam a vida do cristão. Isso mesmo, irmão. Antes da gente entrar no discernimento, então a gente viu aí que o conhecimento, eu tenho que buscar essa água viva, o Espírito Santo nos ilumina para a compreensão, para a gente poder passar pelo outro, né? O dom da fé, você está enxergando uma situação ali que aos olhos humanos é uma coisa que você fala, não tem como acontecer, mas que a gente não perde a fé, porque a gente serve um Deus que é o Deus do impossível, na verdade. Para Deus não há limites, para Deus não há barreiras, Ele é Deus, né? E a fé, queridos, só para fortalecer isso, a fé, sem ela, a gente não consegue desenvolver nenhum outro dom. Então a gente tem o amor como dom soberano, abaixo do amor à fé. Porque a palavra de Deus em Hebreus 11:6, sem fé, é possível, queridos, agradar a Deus? É impossível. É impossível. Então, o amor é o dom soberano e é o que vai prevalecer no céu, todas as outras coisas vão passar, abaixo do amor à fé. Sem fé, sem crer no Deus invisível, é impossível. Por isso que a gente vê aquele texto que diz, né? Se eu estou vendo meu irmão e não consigo amar, como é que eu vou amar um Deus que eu não vejo? Né? Então, por isso que a gente precisa, né, ter essa relação com Deus e a relação com os nossos irmãos, né? Então, vamos colocar a fé que triunfa sobre todas as coisas. Agora, só fazendo um parênteses com relação à fé, não é aquela fé irresponsável. Não é. Lembra que a gente ainda brincou semana passada? Vou lá, faço um carnê e compro 5 eletrodomésticos. Eu tenho fé que eu vou pagar. Não é isso. A gente está falando da palavra de Deus. A gente está falando dos desígnios do Senhor, né? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, no último dia das crianças, as doações que foram recebidas, as pessoas que trabalharam. Então, quando o corpo de Cristo planeja alguma coisa, ele tem fé que aquilo vai se cumprir. Muito melhor do que planejado, né? O outro dom é o discernimento de espíritos. Aí a gente entra aí no que o irmão Tasso estava falando, né? Discernimento dos espíritos. E aí é interessante a gente sempre pensar o seguinte: quando eu falo espíritos, a gente está falando do divino, do humano e do satânico. Queridos, sem conhecimento e sabedoria eu consigo ter discernimento de espíritos? Então a gente já vai vendo que um dom, ele precisa de outros, né? Então a gente tem doses diferentes. Então o irmão, de repente, tem mais conhecimento que o outro. Mas a gente vê que eles se unem. Igual Paulo, né, conseguiu discernir ali aquela mulher que estava ali falando deles, né? Vamos abrir em Atos 13? Atos 13, de 8 a 11. Vamos ver que situação que Paulo estava vivendo ali. Atos 13. De 8 a 11. Lembram de Elimas, o mágico? Vou pedir para um irmão se colocar de pé e fazer a leitura, de 8 a 11. Ou melhor, começa a ler do 7, para a gente entender melhor o contexto. Pode. Mesmo terceiro lugar, é Marcos 13, de 8 a 11, né? Atos 13. Tá.
Mar Adissete. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles que tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Então aí a gente vê, né, um espírito satânico aí, né? Vamos abrir, aí tem Atos aí, Atos 16. Um outro irmão, por favor, se coloque de pé e faça a leitura. Atos 16. Vamos ler o 17 e o 18. Ou melhor, Atos 16, de 16 a 18. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vós anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Amém. E olha, outro talvez até poderia ter sido enganado aqui nessa passagem, né? Mas a gente, por quê? Porque esse espírito maligno falava: estes são os servos do Deus Altíssimo. Então, por isso que nós, como corpo de Cristo, a gente tem que sempre buscar conhecimento e sabedoria para ter discernimento dos espíritos, né? De onde está vindo aquilo? Vamos abrir em 1 João 4. Algum irmão leu o versículo 1, 4, 1. 1 João 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito que procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Amém. Então, queridos, hoje a gente começou a falar disso, e até a reflexão do pastor domingo passado foi com relação aos falsos profetas, né? Ele estava falando da questão de tudo que a gente vê na internet e o cuidado que a gente tem que ter de entender as coisas, porque senão a gente vai tomar água contaminada e achar que está tomando água viva, né? E aí isso vem para nos adoecer, física e espiritualmente falando. Então, na questão do livro que a gente escolhe, e eu estou falando aqui de leitura de livros que são considerados livros evangélicos. Então, o livro que você lê, o filme que você vê, e eu estou falando só de coisas que se dizem cristãs, tá? O pastor que você escuta, a igreja que você frequenta, em termos de doutrina.
Então, quando a gente fala de discernimento de espíritos, é isso. Onde eu estou indo me alimentar? Qual que é o buffet que eu estou me servindo, né? Desculpa te interromper, já interrompendo. Muitos vídeos na internet, esses pregadores que a gente nem sabe se eles fizeram a teologia, se eles são mesmo, né, pessoas de Deus, a gente não sabe ali a sua vida particular. Eles trazem ensinamentos, às vezes através de um versículo totalmente fora de contexto. E a pessoa, como aquilo ali fica fácil para ela, ela não precisa pesquisar, estudar, ela vai absorvendo aquilo e cria uma salada na mente dela. Porque um fala uma coisa, outro fala outra, e aí quando você vai ver o versículo que aquela pessoa falou, aquele pseudo pastor ali, você vê que não tem nada a ver com o contexto do que ele está falando. Ou seja, né, tira um versículo fora de contexto e esses pastores estão enganando muitas pessoas. Pode falar. Eu creio também a importância da leitura bíblica, de cada um de nós criar uma base, um fortalecimento, uma segurança para o que vem depois da Bíblia. Então, quando a Bíblia é minha base e me indica um determinado livro, e eu li aquele livro e confronto com o que eu aprendi na Bíblia, eu discordo ou não. Então, esse é o cidadão crítico que nós devemos ser. E a igreja está carente disso. A igreja está carente disso. De cristãos, não de religiosos. Religião tem números. Agora, seguir a Cristo é seguir a palavra dele que está aqui. Então, quando eu leio um determinado livro, eu poder olhar e dizer assim, olha, irmã, eu li, não gostei, acontece isso e isso com esse autor. Se a irmã quiser ler, tudo bem, mas no meu ponto de vista não serve. Então, o crítico não é aquele só que diz o não e está criticando de uma maneira destrutiva. Às vezes eu digo um não que te induz, que te conduz ao crescimento, porque a minha base foi bíblica primeiro. Então, nós temos que ser cristãos críticos. Mas não é quando se fala na palavra criticar, fulano só critica. Não, às vezes é um não, mas é um não bem pensado, é um não seguro, porque a nossa base primeiro é aquilo que Cristo falou, que está na palavra. E a gente, quando a irmã fala que precisamos ser cristãos críticos, a gente olha para o passado. Eu lembro que antigamente, não faz muito tempo, talvez uns 25 anos, o Batista era tido como o povo que mais estudava a Bíblia. Eu já falei isso para os irmãos. Não tinha mais estudiosos que os batistas. Eu lembro que a gente chegava na igreja, tinha a batalha de Bíblia entre sala de homens e mulheres. Os homens mandavam e as mulheres também. Era muito bonito de ver. Por quê? Porque naquele tempo, e agora eu vou até para o mundo secular, queridas professoras, o aluno ele tem o senso crítico? Tem. Ele lê uma questão, ele responde errado porque ele não sabe nem interpretar. Essa é a nossa realidade de hoje. Por quê? Por isso que a gente cai muito no YouTube de ouvir. Então a gente não lê, a gente se alimenta do que é fácil. Então me fala que eu vou... Então, porque quando você lê, às vezes tem uma palavra que você não conhece, você tem que ir para um dicionário. Aí a leitura não avança, porque se você não entendeu aquela parte, como é que você vai avançar para o parágrafo seguinte? Você fica presa ali. Então, desenvolver o senso crítico é a gente ter experiência com aquilo que a gente está fazendo. E experiência é cansativo, exige paciência, demanda tempo. Sirlene, quantas vezes você estuda o mesmo estudo para chegar a uma conclusão? Muitas vezes. Às vezes vão semanas, não vão? E fala com um, e fala com o outro, e lê de novo, e vai juntando, e pega um pedaço, e vai fazendo uma coxa ali para você ter um conteúdo, um senso crítico. Por isso que é difícil ser crítico. E o que a irmã deixou bem claro, o crítico não é aquele que vai contra. O crítico é aquele que... Sabe quando você vê um filme, você fala, este filme eu vou indicar. Por quê? Falou desse ponto que eu acho importante, tratou esta situação desta maneira, então eu acho que vai agregar na vida das pessoas que verem. Isso é um senso crítico. Esse filme eu não indico porque é uma perda de tempo, porque traz isso de uma forma tão maliciosa, tão ruim, não vale a pena as pessoas verem isso. Isso é senso crítico. Quando um filho, um sobrinho, alguém pede um conselho pra gente, você tem experiência naquilo,
Então você vai colocar o seu senso crítico. Se eu fosse você, eu saía com o guarda-chuva. Olha como o céu está preto. Mas você tem que ter conhecimento de causa para isso. Então, quando a gente fala de discernimento dos espíritos, um pregador sobe para fazer uma pregação. Você tem que ter um conhecimento mínimo para você poder julgar. E na Bíblia não fala que é para a gente julgar? Então, o que é humano, o que é divino e o que é satânico. E assim, queridos, só para a gente fazer o fechamento do discernimento, entender o seguinte: tudo que traz confusão na igreja, tudo que traz confusão na igreja, com certeza não é divino. Ou é satânico ou é humano. Tá? Irmão, eu fico assim pensando que nem uns dias tem uma casinha que ele vai na minha casa e eu levou uma igreja pentecostal. Aí eu fico que nem a irmã que citou, de Batista. Que nem Deus é abençoar de uma cada dia, tem esse dom de ensinar maravilhoso, gostei demais, adoro. Sinto a presença de Deus na como a irmã está ensinando. Eu sinto que Deus, que a irmã nunca deixa esse dom que Deus teve. E eu fico olhando o rapaz falando que ele foi para o monte. E lá, quando veio o macumbeiro lá, e pegou na mão e falou: a paz do Senhor, o macumbeiro. Aí ficou assim: qual o seguimento que um rapaz desse tem com uma congregação dessa? Qual o seguimento? Não tem nada. E a gente tem que se afastar dessas coisas, tem que pregar para esse tipo de pessoas. Não chegar e dar paz do Senhor para ele. E paz do Senhor não é para a pessoa que estiver nas trevas. E da paz do Senhor para os irmãos, aqueles que devem de Cristo, que têm a constituição do Senhor. Então, aqui minha irmã falou, os batistas têm muito isso. Leio muita Bíblia, tem muito isso. E nem eu sou uma pessoa que eu gosto de falar a verdade, eu não sou aquela pessoa que esconde. Eu leio pouco, nome aqui que eu consigo ler. Mas por que hoje eu sou? O que eu sou hoje? Por causa da congregação batista. Que aquilo é tudo que vem, bate no meu coração, a minha alma, eu entender e ter discernimento da palavra de Deus. Então, entendeu? É isso. Agora, se eu tivesse uma Bíblia dessa aí, eu não sabia nada, eu estava ali passando alguma folha seca que o vento pega. É o que a gente vê hoje, né, irmão? A gente vê, por exemplo, vamos fazer um culto ecumênico, junta todas aquelas religiões, o crente não é para estar ali. A Bíblia deixa claro, as coisas do Senhor são do Senhor. Deus não quer fogo estranho no meio das suas coisas, né? É bem isso mesmo. Bom, discernimento de espíritos. Então, analisar um determinado comportamento e enquadrá-lo. É divino? É humano? Ou é satânico? Né? Agora vamos falar do dom de ministério. O dom de ministério, aqui a revista, ela fala, e a gente vê na Bíblia, que assim, ó, o crente é o quê? Ele é aquele que é servido e aquele que serve. Que serve. Então, todo crente em Jesus Cristo é um diácono. A gente chama de diaconia universal. Porque todos são chamados para servir. Todos. Mas a gente tem o ofício do diácono, né? Que é aquele que tem um chamado maior, né? Que é aquele que vai servir de um jeito com mais abnegação, né? Que ele está ali, como que a gente fala? Que é aquele que ora de olho aberto, né? Que a preocupação dele, ele quer saber se está tudo bem, se está todo mundo seguro, se a obra do Senhor não vai ter interferência. Ele é aquele oficial que está ali para cuidar do todo e também do individual. Mas nós, como corpo de Cristo, a gente tem que entender que nós também somos diáconos. Temperantes, né? Exatamente. Então, no serviço. E aí, quando a gente fala serviço, vamos pensar não só nos serviços físicos, vai para uma igreja, a gente não está servindo? Está servindo, né? Quando você se propõe ali a fazer alguma coisa, o café da manhã é um serviço. Mas também os serviços espirituais. Quando eu estou com uma irmã em oração, quando eu estou com um irmão em oração, quando eu sei a luta do meu irmão, eu não estou praticando o dom do ministério? Sim.
Sim. Liguei para a irmã, quero saber como que ela está, como que as coisas têm, aquele problema que ela já tinha falado comigo. No culto de oração da quarta-feira, que é o momento de um culto para a gente fortalecer ainda mais os laços. Para quê? Para a gente exercitar esse dom, o dom do ministério, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem 4 diáconos na nossa igreja, que são os oficiais propriamente ditos do diaconato, né? E eu fico pensando aí, eles estudando, quantas coisas eles vão vendo, quanto trabalho, né? Então, tem que ter aquele amor, fazer com aquela alegria, né? Fazer daquela forma que o Senhor pede para ser feito. Agora, uma coisa que acho que eu até comentei na semana passada, que falou muito comigo, é assim: todos nós como diáconos universal, né? De forma universal, que é um servir o outro, a gente tem que tomar cuidado para não virar marca, tá, queridos? Ou seja, eu venho para a igreja, eu lavo o banheiro, eu varro o chão da igreja, eu coloco a cortina, eu faço não sei o que na cozinha, mas eu não tenho disciplina espiritual. A minha vida é uma hora. Vivo religioso. Vivo como um religioso. Quem olha para mim e fala, essa irmã é uma bênção, que maravilha. Mas não tem uma vida espiritual. Vive de prática. Só de prática. Só serviço. Só serviço. Então, disciplinas espirituais. Queridos, quando a gente era criança, a mãe e o pai da gente nos disciplinaram, meus tios sempre me disciplinaram, toda vez, né, todo mais velho sempre vinha com uma palavra, tá errado, não faz assim, tinha esse cuidado, né? Hoje os tios não disciplinam tanto, mas eu tenho que disciplinar. Eu lembro. Né? Os irmãos mais velhos disciplinavam os mais novos também, né? Bastante. E disciplina espiritual, sem disciplina espiritual não tem vida cristã. Sem oração, leitura da palavra, jejum. Daniel orava e jejuava para alcançar o conhecimento. Lembra que o Senhor mandou o conhecimento para eles e ficou retido lá pelo príncipe da Pérsia? Vocês lembram disso? Demorou 21 dias para o conhecimento que Daniel pediu chegar na mão dele? É uma guerra espiritual. É uma luta. Como que a gente vai lutar no mundo espiritual se a gente não tem disciplina? Não é? Bom, continuando aqui, o texto que cabe dentro do dom do ministério é Atos 6, de 1 a 4. Vamos ler rapidinho? Atos 6, de 1 a 4, que a gente vai ver bem ali o exercício do ofício do diaconato, né? Atos 6. Atos 6, de 1 a 4? Isso, pode ler. Eu vou esperar você achar. Vai, pode ir, eu olho aqui no seu. Algum tempo depois, o número dos judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nos entregamos ao serviço a eles. Assim, nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Amém. Então aqui a gente vê as especificações, né, para esses irmãos que são chamados para o ofício, mas isso não nos isenta, tá, queridos? Porque às vezes a gente pode olhar para o diácono, é função dele, é tudo ele. Lembremos que nós somos chamados para servos, para servir uns aos outros. Então, viu uma necessidade, imagine como, conversa com o Senhor aí, como a gente pode suprir aquela necessidade do irmão, seja física ou espiritual, tá? Então, foi na casa do irmão, viu que tem uma necessidade?
a torneirinha do irmão tá pingando ali, o irmão tá sem a borrachinha. Olha que coisa, né? Da próxima vez que você fizer uma visita, leva a borrachinha e troca aquela torneira ali, a irmã não tem força ali para apertar a torneira. Uma coisa tão simples, né? Isso aí. A irmã está no ponto 5, né? Isso. Que é o Ministério da Palavra. Isso. E por isso que ele chamou os diáconos, exatamente para o pessoal, para os apóstolos se dedicarem à A palavra. oração. A oração. Isso. Cada um com a sua parte, vamos dizer assim, né? Porque senão ficavam super, né? Não, é aquilo que a gente fala, lembra? Igual Moisés lá com o seu sogro, né? Isso mesmo. Agora, queridos, vamos falar sobre o dom do governo. O que é isso, irmãos? Dom do governo, ou da presidência, ou de presidir. Será que esse dom é importante? Irmão Sérgio, é importante ser bom administrador? Por que, irmão? Se eu não for bom administrador, o que vai acontecer? Afunda! O projeto não vai para frente, porque ele começou de qualquer jeito, não teve um planejamento em nenhuma área, né? E aí como é que vai dar certo? Gente, vamos ver aqui o que diz a revista. Esse dom envolve capacidade administrativa para presidir, decidir, gerenciar e executar projetos cristãos. Então, a gente vê muitas vezes esses nomes e imagina que é uma coisa tão mirabolante. Não. O Senhor nos ensina a ser gestor. Deus não poderia ter feito o mundo em um tempo muito menor do que 7 dias, 6 dias? Ele não poderia? Mas Ele planejou, organizou. Tal momento eu faço isso, nessa parte da manhã eu faço isso, nessa parte da tarde eu faço isso, aquilo eu vou fazer só depois que isso aqui estiver pronto. E o que a gente vê? Deus é gestor, Deus executa por projetos, Deus planeja, Deus administra. Olha aqui como a gente aprende, né, com Deus. De acordo com Chaplin, é bem provável que os assuntos relacionados aos negócios da igreja, auxílio aos necessitados, além da conduta de adoração pública, caibam aos governos, pois as pessoas assim dotadas sabem o que fazer e como fazer, mantendo desse modo o funcionamento ordeiro da igreja local. Em primeiro lugar, trata-se de um dom, somente em seguida envolve um ofício. Por essa razão é que existem diáconos, anciões e pastores. Fica claro que é um dom imprescindível para os oficiais, bem para como todos os líderes da igreja, desde os membros da diretoria até os líderes de departamento e ministério, porém não como dominadores, mas como modelos. Vamos abrir em 1 Pedro 5:3. E aí, queridos, por que a revista fala que até os líderes de departamento? Porque o líder de departamento, ele também vai planejar o ano dele. Nós estamos finalizando aí 2023. Então, a gente tem ali, né, os irmãos que vão assumir o ano que vem. E eles têm que pensar o que eles pretendem, o que eles querem, onde que eles querem alcançar, o que eles precisam de ajuda, de recurso. Tudo isso está dentro do dom de governo. Então, 1 Pedro 5:3, quem encontrou pode se colocar de pé e fazer a leitura, por favor. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Amém. Então, queridos, a gente vê que o governo, né, para quem preside, com amor, com tolerância, com respeito, com empatia, não é com imposição, né, nem com rebeldia, mas sabendo ali que a gente deve ser submisso, né, em tudo, e que a gente está para servir. Próximo dom é o dom da exortação. Não vou apontar o dedo não, mas a gente tem uma irmãzinha aí que é pura exortação. Ela já até viu, tenho certeza, que ela sabe o que é com ela. Então, o que é o dom da exortação, queridos? O Espírito Santo nos exorta? Aconselhamento.
Aconselhamento. O que mais? Repreensão. Só que em amor, né, irmão? Né? Chegar lá com a metralhadora, né? Não, né? É tudo com amor. Já pensou se o Espírito Santo pegasse a metralhadora para exortar a gente? Né? Porque a palavra do Senhor diz que quem nos acusa é o inimigo, né? O Espírito Santo, ele nos exorta, nos encoraja. Né? Sempre nos versículos mais em Provérbios fala que mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. A palavra exortação aqui tem uma riqueza de significados que vai desde encorajar, confortar, conciliar e consolar. Esse dom ele deve ser exercido de forma pública, que está em Atos 14, por favor abram, Atos 14 de 21 e 22. À distância através de cartas, que está em Romanos 12, 1 e 2, e nos bastidores através do aconselhamento. Então a gente vê o dom da exortação sendo praticado por irmãos que são aconselhadores, que fazem o aconselhamento. E é um dom que é um dom invisível para a igreja. Você não sabe que seu irmão aconselha, que ele faz aconselhamento, que ele aconselha muitas vezes. Então ele exerce aquele dom para a glória de Deus, né? Para abençoar a vida do irmão, mas ele é um aconselhador. Né? Atos 14, 21 e 22, vamos ler. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém. Quando a gente lê esse, já passa a palavra, Dani. Quando a gente, um pouquinho antes, acho que é no versículo 19, Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, tido como morto. Ele devia estar bem mal, hein? Para olhar para ele e falar que ele provavelmente estava morto. Olha a situação desse homem, enquanto ele não deveria estar ferido. Os discípulos o rodearam, ele se levantou e voltaram de novo para dentro da cidade. Então o que a gente vê aqui, né? Que essa palavra da exortação, ela fortalece a alma do crente. Querido, se a tua palavra, se a nossa palavra, quando a gente olha para o dom da exortação, não for para fortalecer a alma do crente, não é exortação. Então a gente tem que ter isso na mente. O que eu vou falar vai fortalecer a alma do meu irmão? Porque se não tiver relevância bíblica, é melhor ficar quieto. Porque senão a gente vai falar algo que é nosso. Aquilo tem que ser bênção para o seu irmão. Aquela palavra. Tem E que aí, ir para abençoar. Isso, porque quando a gente fala de dom, a gente está falando o seguinte: eu preciso ser útil, mas eu não posso ser útil por mim mesmo, porque eu sou nada. Então eu tenho que buscar para poder fazer alguma coisa. Então, se for eu mesma falar alguma coisa, que proveito vai ter para o meu irmão? Nenhum. Né? E assim é o dom da exortação, o consolo, né? A repreensão em amor, né? O encorajamento. E hoje a gente não vai ter tempo de ler, mas aí a gente vê que a revista deixou textos falando do próprio Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso encorajador. Então é esse o padrão que a gente tem que ter em mente quando a gente vai buscar nele o aperfeiçoamento desse dom da exortação em nós, porque todos nós precisamos buscar os melhores dons. Pode falar. Ai, Dani, desculpa, deixa só o Dani falar. Vai, Dani. Eu acho que a palavra exortação ela é equivocada, utilizada de forma equivocada. A palavra exortação ela vem do latim, significa exortar. E como a gente é uma língua derivada do latim, no latim essa palavra significa incentivar, né? Dar incentivo, né? Estimular a coragem. Então a gente acha que a palavra exortação é chamar a atenção. Só tirar. E aí, então a gente tem que tomar cuidado com o uso dessa palavra que a gente tem visto aí algumas pessoas falar. É só uma curiosidade. Sim. Pode falar, Cléo. Então, ontem, só falando sobre o Espírito,
No culto lá, o pastor ele foi bem taxativo. Ele falou assim: hoje tem todos esses jovens, e tinha mais ou menos 50 e poucos jovens. Se esses jovens não tiveram o apoio dos mais velhos, assim como Josué teve de Moisés, eles serão perdidos. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele se revela numa pessoa, e você que está ali falando sobre a palavra, mas ele foi duro mesmo. E tanto é que eu creio assim, que Deus, ele é amor, mas ele é justiça também. Às vezes, tanto da gente ficar falando, ó, Jesus te ama, ele ama. Mas a gente tem que falar das consequências desse amor. Vai com empatia. Com empatia, entendeu? Mas só que aí esse pastor, ele foi assim, bem assim. Eu não vou falar que ele foi bravo da forma que ele falou, mas eu vou falar que ele foi direto no ponto, ele não fez rodeio. E ali, dificilmente alguém saiu sem entender aquela palavra. Entendeu? Foi uma palavra forte e eficaz. Pelo menos eu recebi, tanto é que depois a gente falou sobre aquilo com muita propriedade. Entendeu? Por quê? Porque os jovens, eles olham nos mais velhos, e os mais velhos aprendem, os mais jovens aprendem dos mais velhos. E às vezes o que está acontecendo é que os jovens não estão vendo o Espírito Santo nos mais velhos, e eles não têm prazer naquilo, e ele jamais vai fazer o que Josué fez com Moisés. Eu vejo das duas formas, tanto do mais velho para o jovem, quanto do jovem para o mais velho. Mas isso é para outro dia, já vai dar 10 e 10, eu tô aqui, ó. Eu tenho duas coisas para falar e hoje tem assembleia, então bora. Sirlene, você quer falar? Um minutinho, por favor. Não, então eu ia falar rapidinho, que a questão da exortação, nem a irmã falou. Ela ouviu e tirou para a vida dela. Só que tem gente que ouve e vê como não aceita. Vê como rebeldia e fala, não, vai pra cima, essa pessoa está sendo muito dura. Por quê? Porque ela não está com espírito de entendimento, de falar assim, não, a pessoa está me ajudando. Porque a intenção da exortação é fazer a pessoa a enxergar onde ela está errando, né? Só que aí a gente tem um grande problema que eu não devia nem falar, porque eu já estou entrando no horário que eu me tenho. Mas é assim, isso eu recebo, isso eu não recebo. Isso. A escolha então, eu posso apontar o dedo, mas ninguém pode apontar para mim. Mas outro dia a gente volta. Vamos lá. Dom da contribuição. Queridos, o dom da contribuição é aquela pessoa que tem prazer em dar. Não importa se é a comida, não importa se é o dinheiro, não importa se é a roupa. O que é dela é dos irmãos dela. Ela não tem, essa roupa é minha, ninguém põe. Ela não tem esse tipo de coisa. Isso é um dom maravilhoso, né? E aqui a gente tem muitas... Desapegado, né? Ela é desapegada. Aqui a gente tem muitas referências que vão dizer que o primeiro desapego é o dízimo. Quando Deus faz a gente colocar a mão no bolso, Deus não precisa de dinheiro da gente não, Ele é dono do ouro e da prata. Mas porque Ele sabe que é o último lugar de conversão. É o último lugar que se converte ao bolso do crente. E entrega tudo ao Senhor. Ai, dói entregar. Ai, mas aqueles 10%, porque eu poderia fazer uma... Não é? Por quê? O que a palavra do Senhor nos fala? Entrega tudo. Põe o Senhor em primeiro lugar, o resto Ele vai te dar. Então Deus quer sentir que a gente está como se a gente estivesse desnudo. Senhor, tudo é teu. Sem barganha, né? Sem barganha. Né? Se eu tenho um pote de maionese, eu tenho porque ele está comigo agora. Agora se ele vai continuar sendo meu, eu não sei. Vai que precisa. Né? Então, crises emergenciais, apoio aos missionários, sustento de servos. Então é o prazer em partilhar seus bens sem apego. Só um parênteses, com sabedoria. Você não vai deixar a tua casa passando fome. Sim. Tá? Tudo, as coisas do Senhor, elas são todas corretas. Se trazer qualquer tipo de confusão não é dom. Equilíbrio, né? Equilíbrio. E o último dom, cheguei no último, Fê, dom do socorro, já atrasada, bora lá. 3 aulas, graças a Deus. O dom do socorro, quem exerce misericórdia com amor, né? Esse dom se refere à habilidade doada pelo Espírito Santo de Deus, que capacita o crente a sentir a dor do outro. Eu tenho uma prima que o dom dela há muitos anos é escrever cartas para pessoas presas, presidiários.
ela não dorme, queridos. Ela tem um problema de insônia muito grande. Na verdade, ela é prima do lado do meu marido. E ela não dorme, ela dorme pouquíssimas horas. O que ela faz na madrugada? Ela executa, ela exerce o dom do socorro, da misericórdia. Então, ela escreve carta por selinho e tudo, e vai mandando para as penitenciárias, e vai respondendo as cartas que ela recebe. Então, é só um exemplo, né? Então, essa habilidade de se colocar no lugar do outro, de ter amor, né? O que você pode fazer para trazer um alívio? Tem muitas pessoas que gostam de velório, né, Adri? Ali levar capelania, né? Nem todo mundo consegue entrar num hospital onde a pessoa está ali numa recuperação, às vezes com o cérebro para fora. Outros não tem problema nenhum, conseguem estar naquele lugar. Hospitais de queimados, né? Hospitais de queimados. Então, né, é um dom. Aliás, todos os dons, tudo que é vindo de Deus é grandioso demais, né? Então, queridos, todos nós, a gente tem o dom da misericórdia, só que em doses diferentes. Tem um que o dom é só um tiquinho, outros que vão aumentando. Buscai com diligência os melhores dons. Então, é isso que o Senhor nos pede. E assim, você quer ver a sua igreja restaurada? Vai buscar os dons. Vai servir teu irmão. Disciplina espiritual. Deu para perceber que do ponto de vista das provisões de Deus, através dos dons, a igreja é completa. A gente vê isso em Efésios 4:13. Porém, na prática, nós ainda identificamos muitas deficiências. E quando procuramos respostas, percebemos que o problema é que muitos cristãos, em particular, e a igreja em geral, descartam a doutrina bíblica dos dons. Se não tiver oração, se não tiver leitura da palavra, jejum quando precisa ser feito, isso aqui não vai acontecer. E aí não adianta a gente culpar a igreja, culpar irmão X ou irmão Y. É uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Então são os princípios bíblicos que orientam os dons e se voltam para eles. E aqueles que têm desprezo, os dons, reexaminem, aqueles que têm desprezo dos dons, os dons, reexaminem a palavra de Deus e voltem a praticá-los. Pois, do contrário, seremos encontrados lutando com Deus e seus planos para a igreja e para o mundo. Então, queridos, que semana que vem a gente vai falar dos dons de sinais, que a gente possa pensar com carinho aí nos dons e no nosso compromisso que a gente tem com eles, com a palavra de Deus. Ora para a gente encerrar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Senhor. Estamos com o coração agradecidos, Pai, porque aqui aprendemos mais de Ti, Senhor. Derrama a Tua bênção, Pai, a Tua misericórdia, Senhor. E nos ajude, Pai, a procurar os melhores dons para servir na Tua obra, Senhor. Também pedimos que o Senhor nos dê um dia de paz, em nome de Jesus, Senhor. E também abençoe as mãos dos irmãos que prepararam aquele café, que esse café seja bom para nós, que podemos ter um momento gostoso em comunhão e que daqui a pouco também vamos ter a nossa assembleia. O Senhor esteja dirigindo com o Teu Espírito, Pai, nos dando sabedoria, Senhor. Obrigado por essa excelente aula. Abençoe a irmã Adriana pela preparação, pela dedicação e abençoe toda a amada igreja. Esta é a minha oração. Eu faço no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vão comer desse